Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um O2 Podcast. Meu nome é Maurício, aqui comigo do meu lado Diogo, Faquinha e o nosso convidado especial Guilherme Ramos. Beleza, pessoal, tudo bem? Primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite, uma satisfação estar aí com vocês, Maurício, Diogo, eu chamo de Faquinha. Tudo bem? Então vamos lá poder conversar um pouquinho, discutir um pouco do mercado imobiliário, do nosso ramo de negócio e que o pessoal possa agregar conhecimento aí para eles. Vamos bater um papo, conhecer um pouquinho mais essa história de longo tempo, né? Bastante. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Constrix. E, Guilherme, a gente sempre no começo do bate-papo, a gente gosta mesmo de conhecer um pouco mais o convidado, né? Lógico, obviamente já se conhece e tal, mas para quem tá nos ouvindo aí, que não conhece o Guilherme aí, faz um resumo aí de quem é o Guilherme. Quem é Guilherme Ramos, né? De onde veio, onde vive, o que faz, o que come. Vamos lá, eu sou Guilherme, eu sou nativo, nascido e criado aí na nossa terra de Presidente Prudente, tá? Eu sou de 1989, tenho 33 anos, estudei aqui na cidade, porém fiz intercâmbio, fui para os Estados Unidos em 2006, 2007 e logo após meu retorno eu mudei para a cidade de São Paulo para ingressar num cursinho para poder fazer a faculdade. Então, uma coisa interessante, eu quando mudei para São Paulo, eu queria ser publicitário. Olha que coisa. Rapaz, escapou, hein? Escapei, passei na tangente. Não tinha essa vontade de fazer publicidade, até por esse motivo eu não estava decidido, eu entrei num semi-extensivo, né, aquele cursinho de meio de ano que é mais genérico e foi uma coisa engraçada, uma das minhas vindas para Prudente, eu estava na construção do escritório onde a gente fica hoje, lá na Constrix, e vi uma máquina trabalhando, eu instalo, falei, pai, eu vou fazer engenharia civil, né? O consultor já tinha uma longa trajetória aí de anos, ele nunca nos incentivou, motivou a fazer alguma coisa contra a nossa vontade, mas eu percebi que foi um alívio aí, pelo menos vou dar essa sucessão. Aí passaram alguns anos, estudei engenharia civil no Mackenzie, comecei lá em meados de 2008, trabalhei em algumas empresas, atuei na Matec em São Paulo, atuei na Cirela em São Paulo, atuei na Cirela na cidade de Recife e no ano de 2014 eu retornei para Prudente aí para pegar esse grande desafio que é encarar a Constrix Engenharia, uma posição, num cargo diferente e estamos aí dando essa atuada. E esse retorno foi decisão profissional? Foi um chamado? Como foi esse retorno seu para Prudente? Foi uma coisa muito interessante. Eu sempre tive vontade de retornar para minha cidade, né? Eu sou aquele cara do interior que gosta do interior. Eu tenho paixão pelo interior. Então eu morei em São Paulo, morei em Recife. Eu costumo dizer que a gente nunca pode reclamar de onde está. Eu adorei morar em São Paulo, adorei morar em Recife. Porém, eu sempre tive uma paixão pelo interior, por Presidente Prudente, entre outras cidades da região. Eu gosto muito. Então, no meu andamento da faculdade, eu fui norteando meu conhecimento, imaginando que eu pudesse voltar para Prudente. A consultora não estava desativada, mas estava com tamanho um pouco reduzido. Então, eu imaginei, já tinha essa vontade de voltar para Prudente, trabalhar com obras verticais. Então, meu primeiro trabalho na Matec foi algo interessante. Eu trabalhei no setor de custo, no setor de retaguarda, que é eu falo que é a parte de escritório, e eu imaginei não ter vocação para isso. Eu até decidi trabalhar no setor de custo pensando, bom, será que isso aqui é uma coisa que eu vou gostar menos, eu vou entrar aqui, eu trabalho um pouco nesse setor, pego esse conhecimento e depois eu entro para a parte predial. Ah, que bacana. Então você já tinha mapeado algumas coisas para você aprender, já para você trazer que também. Legal, bacana, isso é importante. Aí depois entrei na Cirela, eu entrei de cabeça na parte predial, terminei um desafio em São Paulo, lá na região da Moca, que é um grande empreendimento. Aí me transferi para Recife, fiquei um ano e meio em Recife e depois, terminando esse desafio, eu retornei para Prudente, pro voo solo aí em família. Ah, legal. Acumulou bastante experiência aí nesse período fora, nessas empresas fora, e trouxe bastante coisa para cá. O que é uma recordação? O que você consegue falar que você trouxe para a Constrix que ainda não tinha na cultura da empresa? Eu falo, a cultura da empresa sempre foi uma cultura diferenciada, né? A gente costuma dizer muito lá na Constrix que você pode roubar teu funcionário, pode roubar teus procedimentos, pode pegar qualquer coisa. Mas a tua cultura, a tua filosofia, ninguém consegue tomar. Isso é um ensinamento que já vinha do meu avô e isso é muito verdadeiro, né? Porque a Constrix, ela teve alguns altos e baixos, né? Então, vamos dizer, na década de 90, ela teve uma 80, era de 1980, ela teve um boom nos anos 80, 90, depois com a crise ela foi reduzindo de tamanho
e a partir de 2013, né, quando começar essa nova fase da Constrix, ela voltou a crescer, a gente percebe que ela conseguiu manter a sua cultura. De São Paulo para cá, eu trouxe muita coisa boa de grandes empresas. Eu percebi que as empresas do interior, mas eu via isso na Constrix, estou generalizando, elas não tinham tanto profissionalismo, tantos processos, procedimentos, departamento de qualidade, algumas tecnologias que existiam em São Paulo. Então, acho que assim, um grande divisor de águas que a gente conseguiu implantar na Constrix, não eu, mas com nossos colaboradores, foi o nosso processo de qualidade. Foi a criação do departamento de qualidade do zero. Hoje eu até digo que o alicerce da empresa, a gente costuma dizer que a gente tem procedimento lá para tudo, para todo tipo de tarefa de escritório, de obra, de limpeza, seja lá o que for. Eu acho que isso foi o nosso divisor de águas para a gente conseguir profissionalizar o nosso serviço. Você trouxe pro time da Constrix um outro patamar de qualidade de obra, um outro nível de empresa, né? Com essa experiência que você trouxe de fora. São experiências. Quando eu vim para Presidente Prudente, geralmente empresas familiares, pelo menos as que eu conheço, existe um choque de geração, né? Você pega... Meu pai é de 1955, eu sou de 1989. São cabeças diferentes. Bem diferentes. Então, assim, existe esse choque de geração. Só que no meu caso foi um pouco diferente, porque meu pai é aquele cara assim, eu não sei mexer direito em computador, não me adaptei muito bem com o celular, mas me ensina o que vocês estão fazendo, o que eu vou endossar, eu quero entender isso daí para poder vender esse peixe. Então, meu pai é muito pró-tecnologia. Ele não consegue acompanhar mais. Mas ele sabe que aquilo ali é necessário. Sabe que é necessário e ele entende toda a necessidade desse desenvolvimento, dessa oxigenação de uma empresa para poder voltar a subir. Isso que eu ia perguntar, né? Quando você retornou, como que foi você... Enfim, a gente sabe que trabalhar com empresas familiares tem esse negócio, igual que você falou, de choque de costumes e hábitos e tal, ainda mais você que teve experiência em grandes players também, de capitais e tal, e teve muita dificuldade. Você falou que seu pai, né, ele adapta as novidades que tem, mas... Como que foi voltar e trabalhar com a família, assim, né? Olha, pra mim foi dificuldade zero. Eu me dou muito bem com a minha família. Meu irmão já tinha feito, meu irmão, ele é agrônomo. A gente fala que quando ninguém consegue resolver as coisas lá, a gente chama o agrônomo, né? Porque o agrônomo sempre dá um jeito. Então, meu irmão agrônomo, ele se formou em Marília, já tinha feito esse fluxo de volta para Prudente, ele nunca se desligou do interior, eu fiquei um pouco mais de tempo fora. Mas foi tranquilo, porque... Embora a empresa, na época, ela estava com três empreendimentos verticais, 2 em andamento, 1 no início. É uma empresa que estava enxuta, né, num tamanho até mais reduzido, mas eu senti zero, vamos dizer, bloqueio para a tecnologia. Na verdade, eu até via eu até sentia, vamos dizer, mais cobrança do que um bloqueio da parte do meu pai, que estava na frente da empresa, para poder implantar as novidades do que tem no mercado imobiliário. Porque o mercado imobiliário, a gente fala que uma geração antigamente demorava 50, depois 30, depois 20. Hoje uma geração se forma em 10, 5 anos. Coisas mudam muito. Mudam muito rápido, né? Hoje o apartamento era comprado em escambo, depois é dinheiro. Hoje o pessoal tem consultores que trabalham com Bitcoin. Não adianta a gente tampar o sol com a peneira, que isso é uma realidade que vem para chegar. Então é importante as empresas estarem se modernizando, oxigenando. Então nós trabalhamos com uma equipe enxuta, só que a gente tem uma equipe de engenharia muito jovem. Então eu falo hoje, o nosso engenheiro mais zerado lá, não vou nem falar velho, mais experiente, tem 34 anos. Então, Nossa. Então ele deve estar para fazer 35 nesse ano, mas é uma empresa muito jovem. Eu não tiro mentalidade nova. Uma mentalidade nova. Então a gente tem nossa mentoria ali, que funciona o pessoal da antiga, das empresas, né? Muitos colaboradores antigos, mas a gente tem essa oxigenação. E a gente tem pessoas que procuram sempre o melhor, trabalhando pelo mesmo prol e sempre buscando inovações para que a empresa possa rodar aí dentro do mercado de trabalho da melhor forma possível. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente tá falando bastante tal Constrix, mas conta um pouco mais sobre a Constrix, a história dela, de onde veio, de onde surgiu esse nome, como que é essa história aí? Uma história um pouco inusitada, né? Que a gente às vezes viu nomes bacanas em construtoras, com histórias bem elaboradas, e o da Constrix não foi tão elaborada assim. Na verdade, a Constrix ela surgiu de uma oportunidade. Meu pai ele atuava numa empresa em Presidente Prudente de fazer a pavimentação. Ele teve um emprego, um estágio anterior, o primeiro chefe dele foi o Jólio Martins, que depois chegou a ser sócio dele na Constrix. E surgiu uma oportunidade de um amigo do meu avô
e tinha interesse em fazer uma obra vertical, um edifício imprudente. Estava procurando alguém para construir. Isso que ano? Isso em 1900, provavelmente em 79. Nossa. Aí, em 79. Aí meu pai ouviu a conversa, se mostrou interessado. Meu avô tinha credibilidade, então conhecia o pessoal e conversou com esse seu amigo. E meu pai conseguiu essa obra. E quando ele conseguiu essa obra, ele deu um estralo que eu acho que é importante a gente não saber nossas qualidades, mas nossas fraquezas, né? Pô, nunca fiz um prédio, né? Como é que eu vou fazer isso daí? Então ele foi atrás do seu primeiro chefe, que é o Jorge Martins, eu não sei quantos anos exatamente, mas devia ser 13 ou 15 anos mais velho do que meu pai, e se juntaram, montaram essa sociedade para conseguir tocar esse prédio. E quando eles precisaram montar as pressas, em 1980, precisavam montar a empresa para incorporar, para administrar esse empreendimento, eles foram na junta comercial, que na época você ia para São Paulo para fazer esse registro, descobriram lá que eles tinham que ter o nome da empresa, né? Eles andavam sempre no carro, embaixo do braço, um livrinho era uma lista telefônica de construtoras, né? Que hoje nem existe mais isso, lista telefônica. Eles, não mesmo. Imagino que eles deram uma mão pro outro ali, abriram uma página, caiu na letra C, olharam os nomes mais ou menos, vai com os Trix. E desde então, é um nome que soa bem, é um nome bacana. Não, muito bacana. Mas surgiu muito despretensiosamente. E a gente tem uma marca que, algumas empresas que surge, a gente vai sempre mantendo o X no final para ter essa marca. Então, temos a Imovix Premium, temos a Analix, meu pai já participou da Six Cópias, já participou da Engefix. Então, é uma marca. É uma marca de vocês, do grupo de vocês ali. É uma marca registrada nossa. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando criaram lá a Constrix e tudo mais, e como foi a construção dessa marca, da logo? Porque assim, 1970 aí não tinha um Photoshop, né? Não. Hoje a gente vai construir uma marca aqui na agência, a gente gasta algumas horas, tem todo um conceito que o time vai fazer, apresenta no Photoshop. Como que é a história da criação da logo, da marca Constrix? Vamos lá. Então, no conceito da moda antiga, né? É uma coisa interessante, na nossa ampliação do escritório, eu criei um museu da Constrix só por conta dessa história do surgimento da nossa marca, da nossa logo. Eu nunca soube como surgiu a marca da Constrix, assim, alguns anos atrás. Talvez eu nunca tive a curiosidade de perguntar, procurar isso daí para entender. E foi uma coisa engraçada, eu mudei para Prudente em 2014, e logo que eu vim para cá, a gente começou a fazer alguns serviços e nós nos topamos com uma pessoa que é o Estopa, né, que mexe com painéis aqui da cidade, em conversa com meu pai, e ele falou, Nuno, eu tenho um negócio, não sei se vai te interessar, mas eu tenho um papel aqui que eu guardei, cara, para te entregar. Ele trouxe um pergaminho já todo parecendo grilado, né, todo marrom. Abriu o pergaminho, meu pai olhou e falou, o que é isso daqui, né? Uma coisa interessante, o pergaminho tá lá, vários tipos de logo desenhado à mão da marca Constrix. Falou, teve um funcionário, eu trabalhei numa empresa, depois eu abri a minha, eu trouxe uma pessoa para trabalhar comigo, e essa pessoa foi o cara que vocês lá para trás procuraram para desenvolver o logo da Constrix. Meu pai nem lembrava disso daí. É uma pessoa já falecida. Ele falou, cara, ele me entregou um dia esse pergaminho, na época a Constrix estava sem muitas obras, mas eu sabia que vocês estavam na praça e eu guardei isso. Guardei por 40 anos, né? 36 anos na época. E ele falou, não sei se vai querer. Meu pai na hora pegou, botou no braço, ele é muito nostálgico, eu também sou. Então, foi uma coisa interessante. A gente pegou isso daí, molduramos ele e montamos um museu com essa peça, com outras coisas mais antigas, algumas coisas novas. Mas eu falo que o cantinho da nostalgia, né, da história com H, realmente, propriamente dita, da Constrix. Bem interessante. Não, eu tive prazer de conhecer lá, é bem legal. Não sei se você foi. Fui, já. É bem legal. E aí você vê, de fato, todos os desenhos, as mudanças que ele fez e tal. Tem até tá escrito Constrix errado, eu acho, né, que o cara fez. Tem Constrix, Contrix, Contriquis, tem de tudo. Não, mas legal. Bom, continuando então o que você estava falando da história, né, então eles foram na junta, registraram o nome e tal. E aí, então, eles construíram, foi em 1980, eles construíram o primeiro vertical, né? Foi a primeira obra vertical, até em 1980, que eles começaram a atuar com a modalidade que nós atuamos até hoje, que são as obras por administração, que seria o edifício a preço de custo. Eu imagino que na época eles sentaram com o proprietário desse terreno e chegaram à conclusão, falou, vamos fazer alguma coisa que fique barato para as duas partes e que a gente divida esse risco.
Eles fizeram esse primeiro empreendimento nessa modalidade a preço de custo, que é uma modalidade que está no nosso sangue. 99% das nossas obras hoje são nessa modalidade. Para a época, meu pai eles atuavam com os Trix, né? Eles atuavam em várias frentes, faziam muito posto de gasolina da Shell, fizeram muita OAB, fizeram muito Bradesco em todo o estado e alguns estados vizinhos. Mas é uma modalidade que ficou para os empreendimentos verticais. Aqui na nossa cidade, a maior parte das obras de referência aqui foram tudo vocês construíram, bastante, né? Temos bastante coisa aí nossa. Você sabe dizer o número exato de empreendimentos já? Foi feito aqui Prudente, na região? Eu já fiz esse levantamento, não tô com esse número aqui na mão, mas eu sei que para Prudente foram mais de 50 ou 60 obras verticais que eu falo prédios altos. E a gente tem na região, já passamos entre construídos e em construção, já passamos de 100 torres, né? Fora as obras horizontais. Então a gente tem um histórico aí, um enredo bem bacana para a clientela. Não é à toa aí que a Constrix está entre as 100 maiores construtoras do país, né? Que número que ela tá? Estamos. Então nós participamos desde 2019 do ranking RTC, depois virou ranking Tech, hoje é umas 100 maiores construtoras, em que eles qualificam as construtoras pelo um critério de metro quadrado de construção. A gente ficou, um pouquinho do nosso histórico, nós ficamos em 31º em 2019, foi o primeiro ano que a gente participou desse ranking. Pra gente foi uma surpresa, né? Porque nós atuamos num universo pequeno, né? A gente na época só atuava em Prudente, mas com bastante obra em Prudente. E no último ano de 2021, que foi a última qualificação, nós fomos para 59º lugar, ficamos no lugar número 59. Se me perguntarem se eu fiquei triste de ter caído, eu fiquei muito contente que a empresa cresceu e pelo jeito as outras cresceram também. Acho que é importante isso para a gente se colocar dentro do mercado, entender que a gente também faz nossa parte, mesmo atuando em Presidente Prudente, e também saber que o mercado está crescendo junto com a gente. Está em evolução, né? O mercado imobiliário está em evolução. É bacana ver que a Constrix está entre as 100 maiores do Brasil, né? Com certeza. E como que é feita essa medição? É metragem quadrada construída? Processos, qualidade, entregas? Não. Como que é? Nesse caso dessa qualificação, cada ano eles mudam algum pouco do critério deles, mas no último ano, foi de 2021, na verdade, foi a qualificação de 21 que saiu em 22, eles pegaram e nós mandamos uma lista das obras em andamento, que passou o andamento pelo ano, vamos dizer, uma obra que terminou em janeiro de 21, ou que começou em dezembro de 21, ela é qualificada, a gente passa essa lista para eles, passamos a lista dos futuros lançamentos também que a construtora vai fazer, e nessa lista eles qualificam, eles têm critérios que mudam, às vezes de um ano para o outro, às vezes considera obras só que em andamento no ano, às vezes pega os lançamentos do ano seguinte, mas é bem bacana, que eu acho que isso aí nos dá um gás, nos certifica que a gente também está marcando nossa marca aí na história da construção civil, e eles têm uma premiação. A premiação agora vai ser, se eu não me engano, a premiação é em março desse ano. A gente não sabe a nossa colocação de 2022. Na verdade, eles vão entregar no meio de fevereiro. Mas também na torcida para continuar entre as 100. Não, é legal. E é legal ver que uma empresa da nossa cidade aqui tem um prestígio desse, né? Tá entre os 100 maiores, porra, sensacional. E quantas obras estão tocando agora, estão construindo agora? Então, hoje nós contamos com 14 canteiros de obra, de obras verticais. Sempre temos algumas casas em construções, mas obras verticais são 14 canteiros. Esses canteiros, eles representam 19 torres. Então, são 19 prédios. E quando eu falo prédios, são prédios na sua maioria, de 20 pavimentos. Temos até 29 pavimentos, são prédios altos. Atuamos em algumas cidades, mas, vamos dizer, 80% das nossas obras elas estão ainda concentradas aqui na cidade de Presidente Prudente. Legal. E todos no modelo de negócio, todas. Preço de custo. 100% incorporado por nós no modelo de preço de custo. Nós estávamos conversando até tempo atrás em relação ao modelo de negócio da Constrix, né? Então está em 59 do Brasil. E eu acredito que sim. Eu não conheço, pelo menos não sei se vocês sabem, mas empresas do porte de vocês que trabalham nesse modelo de negócio, né? Então, de fato, vocês estão fazendo um excelente trabalho, né? Porque preço de custo, mas acho que para quem está nos ouvindo também, talvez não entenda, né, o que seria esse modelo de negócio
de preço de custo. Você consegue dar uma explicada, resumida, boa aí pra galera? Com o maior prazer, porque tem uma coisa interessante que eu tô conversando com vocês aí que fazem nosso marketing, né? E vocês sabem muito bem que a Constrix, muitas vezes, ela não é tão agressiva na parte do marketing. A gente faz mais um brand, né? Brand. A gente faz mais o fortalecimento da nossa imagem. Claro, a gente analisa o impacto disso no nosso negócio. E a gente tem sempre por filosofia, e muitos anos atrás nós trabalhávamos pulverizados, diversos corretores, diversos vendedores, e tinham uns problemas que aconteceram em diversas cidades, no Paraná, Maringá, aconteceu muito isso, os problemas do preço de custo, de edifícios que atrasavam, não entregavam, grupos mal formados. Então a gente entendeu primeiro os nossos problemas que nós tivemos lá atrás, com os problemas das outras construtoras, que não adianta nada a gente fazer um marketing muito agressivo, atrair um monte de gente, sendo que a gente não consiga explicar para essas pessoas o que é o empreendimento a preço de custo. Então, primeiro, o grande segredo do empreendimento a preço de custo é um grupo bem formado. E para um grupo bem formado, a pessoa tem que entrar, vamos dizer, bem com, na verdade, núcleo, ela não pode entrar enganada, ela tem que entrar sabendo onde que ela tá pisando. Eu até pesquisei para vir aqui no podcast qual cidade que começou a estourar o preço de custo e que tomou essa frente. Eu não sei, não localizei isso daí, mas o preço de custo ele tem uma história. Antigamente as obras não necessitavam incorporações, que a incorporação é o ato de você fracionar. Vamos dizer, você quer fazer um prédio para você não precisa incorporar. Você quer vender cotas para o Diogo, para mim, para outras pessoas, você tem que incorporar. E o ato da incorporação é você colocar no papel o que você está vendendo. Para um leigo ler, precisa ser engenheiro, cartorário, ler e saber o que ele está comprando. E isso foi criado em 1964 com a lei, regulamentação da lei 4.591. E essa lei ela regulamentou as incorporações. E quando a gente lê uma lei bem curta e direta, ela vem tratando tudo junto e chega uma hora da lei que ela bifurca. Então ela trabalha com obra por preço fechado, custo fixo, e obra por administração ou edifício a preço de custo, certo? E a parte por administração, edifício a preço de custo, é uma parte até curta, mas é muito subjetiva. Por quê? Ela coloca todo o beabá, e isso a gente transcreve dentro dos nossos contratos, de como que deve funcionar essa modalidade. Então é importante o pessoal sempre entender quais são as vantagens e as desvantagens. Por exemplo, empreendimento a preço de custo, o usuário, ou na verdade o colaborador, a pessoa que vai estar adquirindo, vamos dizer, o condômino, que vai estar adquirindo essa unidade, ele entra como se fosse um sócio, não é um sócio, mas ele entra numa parceria. Então a gente tem um permutante, esse permutante faz um contrato de venda do terreno, segurando uma fração, uma porcentagem desse terreno para ele, que representa tais unidades, vamos dizer 10%, e 90% ele vende, ele repassa esse terreno a uma incorporadora, vendendo para tais condôminos com a promessa de receber essas unidades representando essas porcentagens, supostamente, vamos dizer, os 10%. E qual que é a vantagem para o preço de custo? Primeiro, o custo fica mais barato. Se o grupo for bem formado, a consultora for uma consultora idônea, isso a gente tem formado bons grupos, e nosso histórico mostra a realidade da Constrix, 42 anos fazendo preço de custo, a coisa está funcionando, começando e terminando nas obras. Então a gente consegue atingir um patamar muito grande de resultado. Nós sempre, quando vendemos um apartamento ou fazemos uma parceria, a gente sempre costuma dizer, primeiro, a gente não faz um prédio porque tem um terreno. A gente faz um prédio porque o terrenista é um negócio. Então não adianta nada, muita discussão às vezes com o permutante, falar, mas eu queria isso. Mas você tem que saber se as pessoas que vão comprar também querem o que você quer. Eu queria um closet grande também, mas você tem mais 80 pessoas querendo um closet grande. O objetivo tem que ser comum para todos, né? Tem que ser comum. E a gente sempre fala, nós vendemos apartamentos para moradores, nós fazemos apartamentos de qualidade excepcional para morador. Mas o nosso foco é que seja um bom negócio. Então, eu sempre penso, se o cara for usufruir 2 anos, 3 anos, que hoje mudou o estilo de vida, né? O pessoal não fica mais 20 anos no mesmo apartamento. Se ele for usufruir por 2 anos do apartamento, quando ele vender, ele tem que ganhar dinheiro. Então, o que eu busco? Eu busco, no final, não fazer um relatório de satisfação dos moradores, mas sim um relatório financeiro dos resultados que foram atingidos com isso. Com isso, a gente conseguiu atingir resultados excepcionais. A gente nunca teve um empreendimento do nosso preço de custo que valeu menos do que foi entregue. O resultado sempre acima do resultado financeiro de uma aplicação da época. Tivemos resultados excepcionais. Fala o que tem de ruim no preço de custo. Primeiro, se o grupo for mal formado,
Tem inadimplência, o empreendimento só roda o dinheiro que entra do grupo. Então, não pode ter inadimplência. Isso eu falo até com boca cheia, né, que é uma coisa bem bacana, orgulhosa pra gente. Nossa inadimplência hoje é abaixo de 1%. Então, quando eu falo abaixo, não é 0,9 não, né? Não tô arredondando para deixar na dúvida. É mais próximo de 0 do que 1. Então, hoje nós temos por volta de 1.600 condôminos ativos. Não estou falando de cadastro, de apartamentos, condôminos que bancam. E nós não temos 16 inadimplentes. Nós não temos 10. Nós vamos ter 3 ou 4 inadimplentes. Nós temos mais umas 5, 6 pessoas que atrasam parcelas, mas que não são considerados inadimplentes. Então, partindo do pressuposto que esse grupo é bem formado, a gente faz um fluxo e vê o que cabe no bolso do investidor, da pessoa que está comprando. E como que é a formação desse grupo? Porque assim, aparece a pessoa interessada. Eu tô vendo, a Constrix vai lançar um novo empreendimento, né? Me interessei. Como que é a formação desse grupo? Vocês fazem uma peneira ali? Como que é essa formação? Quem que é o responsável? Até a assinatura de um contrato de investimento, que a pessoa vai investir, ela vai passar, acho que 2, 3 anos talvez pagando, né? Mas como que é o filtro para selecionar essas pessoas? Vamos lá. Primeiro, nós temos uma imobiliária parceira que nós somos sócios, então nós temos hoje a Imovix Premium, tá? Ela fica na sua sede principal lá na Avenida da Saudade, embaixo do edifício Pedro Bernardes. Temos algumas filiais que a gente geralmente procura ir para baixo dos prédios entregues para facilitar as locações, os repasses, que acontece geralmente no primeiro ano, bastante isso daí, para pós-obra, poder ter um atendimento, dar nossa cara sempre a tapa para algum tipo de problema. E essa imobiliária, parceira nossa, quem cuida lá é o Carlos, tá? Então o Carlos ele fica à frente dessa parte, toda essa parte de vendas, o Pablo que trabalha junto com ele, temos a Bruna e alguns colaboradores que cuidam da parte de locação, mas na parte de venda é o Carlos. Ele faz as parcerias, existem parcerias com imobiliárias, existem parcerias com corretores autônomos, só que a gente quer uma única garantia, qualquer pessoa que venda fora dele, no final, antes da assinatura do contrato, vai sentar com ele e ele vai explicar por quê. Para ser dita as coisas que muitas vezes algum corretor possa não gostar de dizer. Como, por exemplo, você até falou que é 2 ou 3 anos. Nossos empreendimentos são de 4 ou 5 anos. Então, são 48 ou 60 meses. Por quê? Tem que caber no bolso do investidor. Então, um empreendimento que possa ser construído em 2 anos, legal, vai terminar mais rápido, vai gerar mais renda mais rápido. Só que você tem 1.600 pessoas dispostas a pagar 20 mil por mês durante 2 anos? Não. Mas você tem 1.600 pessoas dispostas a pagar 3.500, 4.500, 5, 6 mil e não entrar no financiamento bancário. Então, esse filtro é feito através do Carlos, desse nosso parceiro sócio imobiliário. Ele que entende igual nós, ele domina do negócio, ele vai dizer a verdade. Eu falo, não tenho nada para responder. O que é a verdade? Por exemplo, o pessoal fala, mas essas parcelas são fixas, o preço é muito atrativo, essas parcelas são fixas. Eu falo, não, essas parcelas não são fixas. Existem assembleias que são feitas de ano em ano, às vezes quando tem uma variação muito grande de 6 em 6 meses, em que é repassado o que o insumo da construção civil subiu, porque a obra é preço de custo, a construtora recebe uma administração, e o custo mais a administração é o que vai ficar para o mutuário final do apartamento. Então é importante ressaltar isso daí. Então, por exemplo, na pandemia que aconteceu, que o preço das coisas subiram bastante. Isso daí é refletido para aquela pessoa que comprou também. Com certeza. Quando sobe bastante, quando sobe pouco, ou quando a pessoa quer fazer um melhoramento no empreendimento. O preço de custo tem essas vantagens. Primeiro, você pode, quando a gente faz um apartamento modelo, nós levamos os condôminos para ratificar isso. De acordo com o memorial, uma comissão de representantes definiu. Mas ele pode muito bem, eu não quero porcelanato, eu quero um vinílico, eu não quero essa marca, eu quero uma marca melhor. Isso, tem claro, esse poder de decisão. Tem esse poder de decisão. É em assembleia, né? Então, em assembleia consegue... de acordo com a lei da incorporação, do preço de custo. Agora você fala, houve a pandemia, nós tivemos, durante a pandemia, nós tivemos no final em junho de 2021, se nós pegarmos os 12 meses para trás, quer dizer, de junho de 21, 12 meses para trás, nós tivemos o recorde do reajuste da construção civil. Nós tivemos 16,35% de reajuste nos materiais. Talvez até pra gente, pra quem não é da área, até fala, mas foi pouco até, né? Porque você vai pegar o cimento, dobrou, o aço é dobrado na época. O concreto subiu 70%. Então, mas isso daí, nós trabalhamos nossos reajustes em cima de uma tabela que chama-se CUB. E esse CUB, ele surgiu, na verdade, junto com essa lei, né, de incorporação, o patrimônio da afetação, que ele é o custo unitário básico da construção civil.
ele pega, ele é estadual, então cada estado, o Sinduscon do seu estado, ele disponibiliza, ele pega, coleta dados de materiais que foram comprados pela construtora, ele faz um balanço dos valores e ele dá a porcentagem pelo peso. A estrutura tem um peso, a mão de obra tem outra, desses reajustes que houveram no empreendimento. E com isso a gente vai fazendo esses repasses anuais ou semestrais pautados nessa porcentagem do CUB. Bacana, cara, bem interessante. Não, e realmente é um modelo de negócio, putz, é sensacional, né? E, inclusive tem muito investidor que faz, que compra de vocês, né? O cara compra todo lançamento que vocês lançam, o cara tá comprando, né? Porque o cara, depois aí pra vender também, no preço final, depois que a obra foi entregue, o preço sobe muito, né? Temos uma coisa muito interessante. Como eu falei, nós somos focados em investidores. Nós temos os investidores locais, que são pessoas que gostam de investir no mercado imobiliário e querem essa segurança, às vezes, de não entrar num fundo, mas querem... Eu sou assim, eu sou tradicional. Embora não seja velho, tão experiente, né? Eu sou uma pessoa tradicional. Eu gosto, quando invisto, de lá ver acontecendo. Então tem esses investidores também que preferem estar num prédio local do que num fundo de investimento de shopping que acontece num outro estado. Esse investidor, nós temos até alguns fatos interessantes. Nós temos investidores na Inglaterra, nós temos investidores do Japão, nós temos investidores nos Estados Unidos e nós temos investidores, muitas vezes, em São Paulo que não conhece Presidente Prudente. Olha só. Ou alguém passou por aqui, ou teve algum parente. É isso que eu ia perguntar. Esses investidores de fora do Brasil, de São Paulo, de outras cidades, são prudentinos que estão fora? São pessoas de fora? Quem são? Assim? São pessoas que tiveram contato com ou algum parente imprudente, mas na sua maioria são pessoas que tiveram um contato com algum investidor que viu esse resultado acontecendo. Então nós somos preparados para apresentar relatórios para que a pessoa de fora também receba o seu banco de imagem, sua contabilidade, receba os gastos feitos, o andamento mensal da obra, para dar segurança de que o dinheiro que ele está investindo está sendo investido naquilo que ele prometeu, dentro de um cronograma estipulado, mas essas pessoas, na sua grande maioria, elas vêm de contatos com investidores. Então, eu falo, quando a gente voltou na nova safra da Constrix, né, o lançamento foi em 2012, 2013, que foi difícil. Petit Maison ficou muitos anos sem lançar, então foi uma coisa engraçada. Foi o Petit Maison, quando terminou o Petit Maison, o pessoal viu o resultado, tudo começou a girar um pouco mais rápido. Por quê? Porque a gente não estava atrás daquela pessoa que comemora um apartamento dos sonhos. Não que a gente também não queira esse cliente, que é muito esse cliente. Mas da pessoa que depois que terminou, falou, pô, aluguei por 1,2% ao mês, ou eu vendi, tive um resultado financeiro de 1,8%, 2% ao mês líquido. Então a gente está atrás desse cliente. E esse cliente, no boca a boca, vamos dizer, né, ele corre essa notícia. Então, é uma coisa interessante. Investimento bom, investimento compartilhado. Todo mundo gosta de investimento. Tem muito essa tendência hoje de fazer o dinheiro trabalhar para você. De diversificar também. E nós conseguimos, porque nós temos um volume grande de obra, então, às vezes a pessoa gosta do mercado imobiliário, a gente conhece alguns clientes nossos que são médicos e constroem casas, tem bons resultados, mas nós somos uma alternativa para a pessoa que não atua na área da construção civil, ele quer atuar na área da construção civil, mas não tem tempo, ou não tem conhecimento, ou não quer também sair construindo alguma coisa por aí, então ele cotiza. Na verdade, vocês oferecem esse médico, empresário, a opção de diversificar o seu investimento. Ele não precisa construir, mas ele investe numa construtora que entrega um patrimônio que tem uma taxa de rentabilidade extremamente interessante. É isso. Mudando um pouco o assunto, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Alguns anos atrás, o perfil de empreendimento vertical, né, os prédios, eram assim, você constrói os apartamentos, um salão de festas e acabou. E como que é hoje isso? Porque hoje a gente vê que tem muita área de lazer, área pet, até área para iFood já tem, né? Na verdade, o pessoal, ele... aqueles prédios antigos, né, que era de 200 e poucos metros, 300 metros, e aí você tinha... Hoje que esses prédios com mais de 40, tantos anos, você pega um condomínio muito alto, né? Você vai pegar um condomínio de R$2.000, 1.800. Hoje o conceito é fazer apartamentos menores com mais apartamentos, no caso, e uma área comum bacana, onde o condomínio, enfim, fica mais barato, né? E é isso, a tendência que... Eu falo, a tendência hoje é uma coisa muito difícil da gente falar, né? Que a tendência muda muito rápido. Então, houve muitos anos esse mercado do apartamento grande, ele estava migrando para o apartamento pequeno em boas localizações. Tive isso acontecendo primeiro em São Paulo, aí veio uma pandemia e mudou a tendência. Então a tendência é uma coisa muito engraçada. E eu acho que engenharia, a gente tem essa frase célebre nossa, né? Um bordão na Constrix, no painel que entra
No painel que entra na Constriz, fala engenharia, a arte de antecipar os fatos. Isso serve para construção quanto para concepção de um projeto. Você imagina, eu começo um projeto hoje, demoro 6 meses para incorporar, mas, vamos dizer, mais 1 ano para começar o prédio, eu tenho que acertar essa tendência. Eu tenho que ir 1 ano antes, uma tendência que muda muito, saber para onde o mercado vai. Então, voltando mais ou menos para onde você falou. Vou te dar um exemplo. Antigamente, em 1980, só se faziam prédios 1 por andar. Então, eram terrenos menores, 800 metros, sei lá, 700 metros. Eles faziam apartamentos de 200, 300 metros quadrados, 1 por andar. Dá um exemplo, o prédio que eu nasci, o segundo prédio que eu morei, edifício Monte Carlos, um apartamento de 298, vamos dar 300 metros quadrados de construção, belo, lindo, maravilhoso. Hoje, para você construir um prédio desse, ele vai ser por baixo. 5 mil reais, pensar num custo final de 6 mil reais metro quadrado, bem baixo, né? 6, 12, 18, 1 milhão 800. E esse apartamento pronto, reformado, lindo, maravilhoso, não se vende por 800 mil. Então foi uma boa moradia, tive bons momentos, mas foi um mau negócio. E a gente não está atrás de um mau negócio. Então houve essa mudança de tendência. Então a gente percebeu que o pessoal começou a valorizar mais lazer do que moradia. Então começaram a diminuir os apartamentos. O pessoal fica muito fora de casa também, muito fora de casa. Começou a diminuir os apartamentos e aumentar as áreas de lazer. Isso é uma coisa engraçada, porque quando eu trabalhei, atuei em Recife pela Cirela, era um empreendimento, era 12 torres. Eu não sei como o arquiteto arrumou tanta ideia para um lazer, porque tinha muita coisa, era muito grande. Um lazer comum. E não que eu trouxe essa ideia para Prudente, longe disso, mas eu trouxe esse pensamento para as nossas obras. Pô, precisamos investir em lazer. E a gente estava na tendência de apartamentos menores, porém em terrenos pequenos. Então a gente começou a ir para a tendência de apartamentos menores em terrenos maiores. Isso nos ajudou muito uma parceria que a gente teve com a Palma, que foi em 2017, formando a PCNR, em que eles tinham um banco de terrenos muito grande, muito bom, terrenos grandes. E com isso, de lá para cá, foram 10 empreendimentos só nessa parceria. A gente conseguiu realizar esses sonhos. Então você vê, por exemplo, lá temos lá onde é o Bar da Brahma, né, uma referência, o Passo Real, são 3.500 metros quadrados de terreno. Nossa. Tem uma torre em cima. Você pega, por exemplo, apartamentos menores, lá o Trianon, são 144 apartamentos, são 2 torres, apartamentos de 60 e, se não me engano, 67 metros quadrados. Mas tem uma área de lazer de 3.400 metros quadrados. Tem tudo, tem hidromassagem, tem piscina. Isso foi uma tendência. Eu, pela minha leitura, começou em São Paulo, que a gente fala o Prudente ou São Paulo de amanhã, né? Então, veio a tendência de apartamentos bem localizados, mas menores. E a gente seguiu essa tendência. Então, a gente lançou, eu não sei o ano exato, mas lançamos em 2018, 2017, lançamos o edifício Petit Soleil. O edifício Petit Soleil foram apartamentos de 34 metros quadrados, arredondando 35 metros quadrados. E pra gente, nós lançamos, ele foi bem comercializado, um preço muito atrativo, né? Um apartamento fica abaixo de 200 mil reais, um tanto bom abaixo. Bom, por volta de 200 no preço final, mas na época de lançamento, né? Ele estava bem abaixo disso daí. Vendeu bem, a gente esperava vender bem, mas pra gente também era uma surpresa. Daqui 5 anos, 4 anos, vai ter essa tendência do cara morar em apartamento pequeno, isso focado na região perto do HR. Terminou o prédio, botamos uma portaria tecnológica, leitor de placa para abrir, leitor de íris para abrir porta, placa para abrir portão. E foi uma coisa engraçada. Quando terminou o prédio, alugou tudo rapidinho. Aí eu tive até um pensamento, falei, pô, ele é do lado do Trianon, né? Ele é apartamento menor, só que proporcionalmente ele é um apartamento mais caro que o Trianon, porque o cara alugava 30 e tantos metros por R$1.400, que a gente tem apartamento alugava, mas você tinha Trianon alugando 67 por 1.800. O que é isso? É uma tendência. Tá perto do HR, é o médico que trabalha o dia inteiro, quer chegar em casa, não quer ter trabalho para organizar quarto, organizar sala, ele quer descansar. Nesse caso, na verdade, você tem uma diversidade de objetivos, né? O menor para aquele cara que às vezes mora sozinho, é 2 pessoas, né? E você tem isso aí, a família que busca algo maior, você também tem. Qual que é a metragem média hoje que vocês constroem num prédio? 60, 70, 100 metros? Então vamos lá. Ainda tem esses grandes de 150, 200 metros? Ou como que é essa diversidade no portfólio de vocês? Existem os apartamentos grandes, os últimos apartamentos grandes que a gente lançou, que foram o Passo Real, o Majestic, que são os 2 no terreno onde era o Bar da Brahma, mas são 2 condomínios independentes. Cara, Passo ali Real, vai ficar sensacional. sensacional. Lugar, a vista ali é uma coisa espetacular. Absurdo. São 29 pavimentos, ver o Parque do Povo, é espetacular. E lá, o Passo Real 151 metros quadrados, o Majestic 153, com possibilidade de junção, formando 302 ou 306 metros quadrados.
sucesso de venda, mas vão num ponto espetacular, um ponto ímpar na cidade. Agora, isso não é nosso forte. Isso vai ficar bom, vai morar bem, vai valer muito dinheiro. Um ponto espetacular, um projeto também muito bom. Agora, qual que é o nosso forte? Apartamentos de 35 a, não digo nem mais 80, 72 metros quadrados. Mas onde está 80% do nosso portfólio? De 60 a 70. Então, 80% dos apartamentos eles vão de 60 metros quadrados a 70. Que é o quê? São 2 quartos, uma sala, um banheiro comum, um quarto que é suíte, uma sala integrada com a cozinha e uma boa varanda gourmet. Com churrasqueira. Se vai usar ou se não vai, mas tem que ter. É a tendência do momento, tem que ter churrasqueira. Usa. Churrasquinho. Churrasqueira ainda mais prudentino, né? Aqui é cultural isso Cultural. Daí. Não, bacana. E outro assunto que eu queria trocar contigo, ano passado você teve presente numa feira lá, né, lá em Paris, né? Não lembro onde foi. Na Batmate. E, cara, conta aí pro pessoal como que foi lá, o que você viu de novidade, o que você acha que vai chegar no Brasil. Assim, uma coisa que eu sempre comento com a galera é que existe uma diferença, uma realidade bem diferente, né, desses países, inclusive menores, ou de primeiro mundo, do Brasil. Mas a gente sempre consegue pegar coisas que possam ser oportunidade para nós aqui. O que você enxergou lá, que seria legal, que você acha que vai vir pro Brasil, enfim. Cara, é muito interessante. É a terceira vez que eu frequento essa feira. Ela tem a cada 2 anos. Um dos anos da pandemia ficou sem ter essa feira, né? Ela ocorre... ela tem no Brasil uma filial, a Batmate São Paulo, e lá a gente vai na Batmate Paris. É uma feira muito, muito interessante. Foi até bacana que no ano passado eu fui junto com 2 coordenadores da empresa que nos ajudam na transferência, no entendimento do conhecimento para trazer aqui para Prudente. Só que quando a gente vai numa feira em São Paulo, esse é um pouco mais curto, você vê coisas que você consegue trazer uma tecnologia, adaptar, uma coisa imediata, um equipamento. Quando você vai numa feira internacional em Paris, na Europa ou nos Estados Unidos, que é o tanto mais desenvolvido que o Brasil, você não vê uma coisa para você trazer, mas você vê a tendência do mercado. Então, por exemplo, os Estados Unidos já está há muito tempo assim, a Europa está nessa tendência. Para qualquer diferença de uma obra, um leigo entender, brasileira para uma obra europeia, uma obra de primeiro mundo. O Brasil trabalha, o americano, o europeu, eles trabalham com obra seco. E o brasileiro, vamos dizer, trabalha com obra com tempo de cura. Então o brasileiro usa concreto, você tem que esperar 28 dias para ter um resultado. Você usa alvenaria, você usa argamassa, tem que esperar secar. Não. Os caras querem prazo, eles têm uma mão de obra muito técnica, mas muito cara. E eles desenvolvem tecnologias, materiais para que seja tudo de encaixar. E aí todo mundo espantou, né? Quando começou a pandemia, os chineses construindo aqueles hospitais lá rápidos. Mas essa é a tendência do mundo. É ter menos mão de obra, mas mais tecnificada. Pelo menos é assim que eu vejo. Então a gente vê muitas tecnologias, muitas tendências. Vou dar um exemplo que eu não vi nessa feira, eu vi em outra. Mas hoje a gente usa, que eu acho que é uma coisa interessante o pessoal ver o que é tendência. Acho que há 4 anos atrás, ou 5 anos atrás, eu fui na Batmate Paris. Eu vi um banheiro por sucção. Isso é uma besteira. Não? Tem um banheiro por sucção. Você imagina, vocês estão aqui na agência de vocês tem um banheiro em algum lugar, esse banheiro tem um vaso, esse vaso sai um cano de esgoto que tem que descer o esgoto que passa na rua. E esse esgoto da rua tem que estar abaixo do cano do teu vaso, porque ele desce por gravidade, certo? Então a gente tem muitos problemas. Nós não fazemos banheiro, às vezes, para portaria, para algum lugar, em subsolo, porque como é que você vai jogar o pra esgoto cima, né? pra Como cima? vai pra cima esse esgoto? Era uma né? coisa interessante. Eu vi um vaso, um monte de cano de plástico transparente. O que esses caras estão mostrando aí? O cara lançando lá o banheiro por sucção. Ou lançando, era uma das marcas, talvez já tinha. Era o quê? O cara botava lá, tinha uma bombinha dentro do vaso, ele apertava as cargas, jogava. Para de avião, aquele de avião. Manda pra cima. Até 6 metros pra cima. E numa das obras que a gente trabalhou, que a gente precisou colocar um banheiro no subsolo, nós corremos atrás da tecnologia, achamos um representante no Brasil, não sei se era da mesma empresa, não lembro o nome, mas que tinha um banheiro por sucção. Falou, eu jogo até 9 metros pra cima. Eu falei, caramba, você pode jogar 3 subsolos de garagem e jogar o esgoto pra cima. Então, assim, são tendências. Legal. É bacana você saber que existe esse tipo de ferramenta. Não quer dizer que você vai chegar aqui e só usar o banheiro de sucção. Mas é uma alternativa, né? É uma alternativa. Entre essa como outras. Um exemplo bem curtinho também. Eu sempre me perguntei, porque assim, eu já consegui ir para os Estados Unidos algumas vezes, e eu vejo assim, lá os prédios são todos construídos em aço, né? Eles fazem suas estruturas em aço, né? E por que a gente não vê isso aqui no Brasil, na alvenaria? É basicamente essa explicação que você deu.
Questão de estrutura, de tecnologia. Tecnologia e muito o custo, né? Você vê, o quilo do aço, vamos pensar, a gente que compra corte e dobra de grande siderúrgica, a gente pagava antes da pandemia, 3.600 a tonelada. Ela chegou a 1.050, hoje está 7.000 e tanta tonelada. Então, tudo se esbarra no custo. Por exemplo, aí, algumas pessoas se aventuram a fazer. Hoje eles fazem muito de steel frame, né? Na verdade, não é nem muita, às vezes, estrutura metálica. Prédios altos, sim, mas os prédios normais que você faz em Orlando, você vê muito prédio de 5, 6 pavimentos, eles fazem de steel frame. Fala, não é só a questão da mão de obra, também tem a questão da mão de obra, mas também é um material muito caro. Fala, pô, por que o pessoal usa tijolo baiano aqui no interior e São Paulo usa o blocão? Pô, nós estamos do lado das rolarias, estamos do lado de Pauliceia, está perto de Beira de Rio. Então a matéria-prima ainda é muito barato. Então não adianta nada também você querer ser um cara revolucionário, você tem que ver se alguém quer pagar por essa revolução. Exato. Então acho que tem que ter esses dois pontos de vistas aí. A coisa tem que ser bom para ambas as partes. Bacana. Realmente. E uma dúvida que a galera tem bastante também, em relação a Constrix e tal, é... por exemplo, eu sou pessoa física. Se quiser contratar a Constrix para construir minha casa, vocês fazem ou não? É só pra coisa grande? Não é só para coisa grande. A gente evita... nós fazemos, por exemplo, recentemente nós fizemos a obra do Hospital Nossa Senhora das Graças, certo? Uma pessoa, CNPJ, mas é um hospital particular. Nós fizemos pelo mesmo sistema de administração. Então a gente, não é que a gente não faz, a gente não procura esse tipo de obra, a gente procura incorporar, fazer nossas vendas e fazer nossos edifícios. Por quê? A Constrix também tem uma filosofia de querer dar um passo de cada vez. Então, eu cheguei aqui em 2014 e a Constrix sempre andou para frente. Mas não teve nenhum ano que houve um pulo do gato. Todo ano teve um passinho a mais desse gato. Então, não adianta nada também eu pulverizar, querer pegar um monte de obra. Como, por exemplo, a gente fez algumas casas recentemente, mas a maioria das casas, 90%, foram feitas por nós para vender. Então, a gente até pega algumas obras, alguns casos específicos, mas eu também não adianta eu sair procurando muita obra, porque mão de obra é escassa. A gente tem um corpo técnico, mas também é um corpo técnico enxuto. Eu não consigo formar uma equipe do dia para noite. A gente tem que ser realista. Não adianta eu querer crescer 5 anos e depois fechar a empresa e ficar o resto da vida no limbo. Então a gente prefere ser mais devagar. E a gente entende, a gente consegue dosar melhor, porque é tentador você pegando um monte de obra por aí, claro, é serviço. Mas a gente consegue dosar melhor nas nossas incorporações conforme vai crescendo o nosso fôlego, conforme nossa musculatura como empresa vai evoluindo. E como que é o dia a dia ali da Constrix? Você tem as equipes de obras, né? Que estão nos canteiros de obras, igual você falou aí, são 14, se eu não me engano, né? Mas você tem um quartel, né? Onde fica esse time? Claro. Como que é o dia a dia ali dentro desse time de engenharia, administrativo, finanças? Onde que é? Como que funciona isso aí? A Constrix, ela fica na Avenida Joaquim Constantino, 2778, ela fica quase assim do outro lado da rodovia, na perimetral do supermercado Açaí. Ela ficava na Getúlio Vargas, quando veio o sócio do meu pai faleceu, e quando veio a crise, ele tinha esse depósito, que é onde nós estamos hoje, ele se mudou para lá, para o barracão, por economia, levou a Constrix para lá, não tinha tanta obra, tanta necessidade. Eu falo que foi uma das decisões mais assertivas dele, porque hoje a gente tem espaço, temos estacionamento, um terreno de 7 mil metros quadrados, um terreno bem amplo. A Constrix tem no seu organograma, nós temos hoje de colaboradores, eu falo colaboradores, considerando os que são registrados pelo condomínio, os empreiteiros, mas ela emprega por volta de 600 colaboradores, certo? Então nós vamos ter hoje um corpo técnico de 40, 45 de engenharia, que eu estou considerando desde estagiário, que é o nosso futuro da Constrix, até os coordenadores de obra. Na sede da Constrix funciona a nossa parte de departamento pessoal, departamento financeiro, a parte de compras e o departamento de qualidade. E lá a gente tem nosso cantinho de treinamento. Nós gostamos muito de treinamento, muito procedimento. Ano passado a gente mapeou, nós tivemos por volta de 1.200 treinamentos no ano. Nossa. Então você imagina, foram 3, 4 treinamentos por dia. São treinamentos que não são dados só na Constrix, eles acontecem dentro de obra. Então a gente tem um banco de nuvens que norteia esses treinamentos, que qualifica, que faz o registro desses treinamentos para que esse corpo técnico possa ter uma transferência de conhecimento. Que eu falo que a Constrix não é uma indústria, não vende só um produto. A Constrix ela vende uma mão de obra qualificada, certo?
E para a mão de obra ser qualificada, a gente tem que ter transferência de conhecimento. E o que é isso? É quando tem uma ideia boa em Penápolis, que é uma cidade no extremo que a gente atua, essa ideia boa chegar em Dracena, que seria um outro extremo. Isso aí tem que ocorrer com uma grande velocidade. Então, para isso, a gente cria esses procedimentos. Nós temos uma sala nova feita lá na Constrix só para treinamento, para reuniões de comissão que são feitas mensais e principalmente para treinamento, capacitação de estagiário, de engenheiro, de escritório, de coordenador, para que todo mundo possa fazer essa transferência de conhecimento. Então, acho que até um grande trunfo nosso é a gente conseguir fazer bem essa parte de transferência, que todo mundo aprende alguma coisa, quer saber se isso passa para esses 600 colaboradores. Isso é bacana. Aqui na agência também a gente faz muito isso, a gente chama de Academy, né? É um momento que a gente consegue fazer essa troca de conhecimento, né? E a gente tem uma diversidade de pessoas, de profissionais com culturas diferentes, de outras regiões e tal, que possam compartilhar tipo de conhecimento, né? E igual que você falou. Hoje as coisas acontecem de uma forma tão rápida e às vezes se você não se atentar em trocar esses conhecimentos, trocar as experiências, é importante, né? Então hoje a gente faz isso muito aqui dentro da agência. É o Academy que a gente também faz. A gente tem um espaço aqui que a gente até montou pensando nisso também, onde as pessoas possam ter lá um microfone, as pessoas possam ficar ali sentadas para ser um treinamento Uma mesmo, aula, né? Exato. É interessante, a gente faz nós temos uma plataforma, né, que eu falo como se fosse uma Dropbox, uma nuvem de construção civil que ela vem em branco. E nela a gente vem desde 2014 cadastrando todos os nossos procedimentos. Eu falo, a gente chegou num ponto, não digo de excelência, mas de melhoramento. Eu falo, é uma besteira, mas foi um marco pra gente. Quando a gente criou um procedimento de como fazer procedimento, né? Foi uma coisa bem interessante. Pô, como é que faz procedimento? Pô, a letra tem que ser tal, tem que ter espaço aqui, isso aqui você bota do lado esquerdo, isso aqui você bota do lado direito, que é uma padronização. E a gente criou, então nós temos hoje mais de 400 procedimentos. E como é que funciona o fluxo dessa informação? Qualquer pessoa que entra na obra, ele tem uns treinamentos obrigatórios, toda construtora vai dar, de 35, né, 18, segurança do trabalho e tudo mais. Mas qual que é o diferencial da Constrix? A gente vai dar os treinamentos específicos. Por exemplo, o cara que vai cuidar do café, ou ele faz o café com horário, você chega uma visita, ele serve o café. O cara da limpeza, até uma coisa mais específica, vai fazer uma alvenaria, ele faz de qualquer jeito, ele faz da esquerda para direita para esquerda, não. A gente tem primeiro um procedimento, então a gente com o nosso corpo técnico, coordenadoria, engenheiros, estagiários, a gente elabora qual vai ser o nosso padrão. Depois que elaborou esse padrão, a gente manda através dessa plataforma, todos são notificados que possam mexer com esse procedimento dentro da construtora e starta um processo de conhecimento. Esse processo de conhecimento, todo mundo que for trabalhar num procedimento que existe, ele obrigatoriamente tem que ser treinado. Isso tem um registro. Então a gente tem dentro dessa nossa plataforma esse registro, então o registro que a pessoa assistiu ou que leu, ou assim? Que alguém deu o treinamento. Ah, tá. Se a pessoa pode dar o treinamento, quer fazer um PowerPoint, o treinamento ele é feito assim, para o engenheiro entender e para um leigo entender. Mas se o cara, para facilitar, eu faço PowerPoint, eu faço vidinho, eu vou na hora e faço junto, não tem problema. Só que ele fez, vamos dizer, entrou 3 pedreiros que vão fazer a alvenaria. Ele vai receber o treinamento, ele não pode fazer alvenaria, pelas nossas normativas internas, sem ter esse treinamento. Esse treinamento ele é registrado dentro de uma nuvem. Esse treinamento ele tem validade, se eu não me engano, de 30 dias. Depois de 30 dias, ele recebe, quem deu o treinamento recebe uma notificação de revalida. Ó, você tem que revalidar o treinamento, não é que ele tem que treinar de novo. Tem que dizer, o cara, ele te lembra, ó, ele tá fazendo conforme treinou? Se não, refaz o treinamento. Se sim, você dá um ok e o treinamento vale por 1 ano, desde que a pessoa não troque de obra, CNPJ, então tem que treinar de novo. E a gente tem uma fiscalização, o departamento de qualidade, que passa nas obras. É fácil fiscalizar isso, porque você vê o cara fazendo um contrapiso, você pede o CPF dele, entra no sistema e vê se esse treinamento está registrado, válido, em dia. Então, acho que isso é muito bacana, porque a gente consegue levar da coordenadoria até o pedreiro, o servente, que é quem faz a obra realmente acontecer, essa demanda e essa transferência de conhecimento que a gente acha tão importante. E esses procedimentos todos iguais, né? São padronizados, todos são criados pela construtora, nada de... Não compramos um pacote de procedimentos, é tudo nosso. Os procedimentos, eles também refletem outros documentos que são norteados até por algumas certificadoras, né? Que é ISO 9001, PB, QPH. Então a gente tem FVS de todos praticamente serviços, que é o quê? Que é um beabá de como você verifica. Desde que eu falo, na construção de obra predial, nada é muito difícil, desde que você aprenda certo e queira fazer tudo certo. Então,
Fala, pô, mas como é que, depois que você olha pronto, né, a gente até assusta, como é que esse prédio chegou, onde chegou, né? E aí você desce um por um lá, 2 centímetros de diferença. Isso é o quê? É o padrão, é o procedimento, é você conseguir levar a coisa conforme uma normativa técnica da empresa. De fato, isso é um diferencial, porque, por exemplo, se é o preço de custo, se você segue todos esses procedimentos de qualidade também, você garante que você não vai ter putz, fizemos errado, vamos ter que quebrar, fazer tudo de novo, porque isso aí já era mais material, claro. Mais tempo, mais material, então tudo isso vai encarecendo no projeto final, né? Então, se você segue toda uma normativa de qualidade, você garante que aquilo ali vai ser feito de uma forma ágil, claro. Né? Com uma boa qualidade, e você não vai ter o custo de refazer o negócio. Então, para quem é o investidor ou para quem está comprando para morar e tal, ter uma garantia de que, pô, pelo menos eu não vou ter essa dor de cabeça, né? Porque tudo que fala, quando você começa a falar assim de construção, de obra, o cara já fala, putz, eu vou ter dor de cabeça. Não tô falando que não tenha, né? O cara que fala que não tem dor de cabeça em construção, o cara tá mentindo, né? Mas pelo menos você garante que você vai, pô, reduzir muito, né, a questão desses problemas, né? Uma pergunta, esse cliente, investidor, que investe na Constrix, ele tem acesso a toda essa informação? Ele conhece todos esses procedimentos? Vocês mostram para eles esses procedimentos? Mostramos. Não que a pessoa, quando investa na Constrix, eu não mando um pendrive com todos os nossos procedimentos. Mas a Constrix é uma empresa muito aberta. Eu vi uma vez no empreiteiro uma coisa que me marcou muito. Eu não digo negativamente, porque tudo é aprendizado. Ele estava fechando a empresa e tal, aí ele falou, cara, não dá, porque toda vez eu treino meus colaboradores, eles viram meu concorrente. O cara abre uma empresa e faz o que eu faço. Eu decidi um dia não treinar, porque eu vou lá e vou explicando só na hora. Aí começou a fazer mal feito, eu vi que eu ia ter problema, fechei minha empresa. Então, assim, é uma filosofia meio burra, né, vamos dizer, né? Porque você tem que garantir teu taco, para você garantir teu padrão de qualidade, quando você tem 2, 3, 4 colaboradores, você já tem que ter uma transferência de conhecimento. Então a Constrix, ela disponibiliza para o estagiário, para o diretor, para qualquer pessoa, ela disponibiliza o acesso a essa plataforma. Ele pode entrar lá, ver qualquer procedimento de qualquer computador, não estou mapeando se ele está na casa dele, da faculdade, do celular, de qualquer lugar tem esse acesso. Nós somos bem abertos a explicar isso que a gente faz, que nem eu falei no começo do podcast, o pessoal pode copiar todos os nossos procedimentos, mas a nossa disciplina, ele tem que fazer igual a gente. Então, a gente disponibiliza. Né? Eu já tive casos de construtoras concorrentes de outras cidades que vieram para Prudente. Eu tive contato com um projetista nosso estrutural, falou, pô, os caras estão vindo aqui e tal, tem uma dúvida, ficou até sem graça por a gente falou, traz eles aqui. Trouxe os proprietários da construtora, uma construtora de fora, e a gente explanou todos o que a gente fazia, né? Falou, o cara viu que a conversa estava boa, falou, vamos explicar o que a gente faz. Ele até perguntou, falou, cara, vocês são doidos, bicho? Nós estamos vindo aqui fazendo um produto semelhante com o de vocês, com um preço semelhante do de vocês estão explicando aí, a gente fala, cara, se for para ter um concorrente, que seja um concorrente honesto e um concorrente de boa qualidade. Eu falo, quando eu ver uma empresa grande para Prudente, eu falo, pô, que legal, né? Eu vou ter que melhorar agora, me rebolar para ser melhor que eles, porque no final, meu amigo, é qualidade, é custo, é preço, é a segurança do investimento. Hoje ninguém não tem mais comprador bobo, né? A informação gira muito rápida. Exato. Então, você tem que estar se mexendo. E chega uma hora que Prudente fica tão bom que vem empresa de fora. E a gente quer que fique bom. E só vai ser bom se tiver esses investidores, essas empresas também entrando na cidade. E como que é a preocupação da Constrix na entrega, com esse cliente? O claro. Que ele recebe? No dia que ele recebe as chaves ali, o que esse cliente tem, esse parceiro Constrix, esse investidor, o que ele tem da Constrix ali? Primeiro, uma coisa muito, muito interessante nossa. A gente procura, que a gente fala que é nosso parceiro comercial, que é o Carlos, a gente procura e geralmente bate, mas quando bate a agenda, o Carlos está junto com a gente fazendo essa entrega. Primeiro, para mostrar uma segurança de começo, meio e fim. O cara vendeu. Assim, eu vendi para você e eu tô te entregando apartamento. Não tô vendendo e fugindo da raia, porque a bucha vem depois que entrega. Né? E problemas tem, igual você falou. Construtor que fala que não tem, tá mentindo. Então a gente faz uma entrega técnica. Essa entrega técnica até 2022 era acompanhada de um caderno técnico em que ele explicava todo o funcionamento, tudo que pode fazer, todos os fornecedores, todos os projetistas que passou pelo empreendimento, para o bom uso do apartamento. Existem NBRs, existem normativas que guiam isso daí. Então a gente elaborou do nosso jeito, usando alguns exemplos, esse caderno técnico. É feita uma vistoria, com o engenheiro da obra, vai o Carlos para acompanhar, somente acompanhar, e com o departamento de qualidade que faz essa entrega técnica. Então vai lá desde olhar se o ralo tá limpo, verificar se as janelas estão fechando. Tem muita preocupação, às vezes o pessoal fala, putz, eu não sei receber apartamento, eu não sou engenheiro.
vão me passar a perna. Eu falo, gente, é do nosso interesse que se tiver algum problema que seja visto nessa vistoria. Uhum. A gente testa. Por quê? Para saber que não vai ter que voltar, porque no momento da entrega você ainda tem pedreiro, você ainda tem encanador, eletricista na obra, é muito mais fácil resolver. Então, hoje a gente testa tudo antes da entrega, o que também não tira, não é é uma garantia de sucesso 100%, mas a gente vai fazer teste de todas as tomadas, todos os disjuntores, todos os canos. Em 2023, agora esse ano, começou a elaboração no ano passado, a gente fez uma parceria com uma empresa, que era uma startup, é uma empresa do sul, se não me engano, de Santa Catarina, e eles fazem um caderno técnico virtual. Então, na verdade, o condomínio ele vai receber uma chave, e vai ter um chaveiro com QR Code, e ele vai receber em algum lugar, geralmente na cozinha, um colante com QR Code para, se caso ele alugar um apartamento, esse locatário também entender do apartamento. Entendi. E facilita muito a vida, desde que, tô com um problema na esquadria. Ele vai entrar lá naquele QR Code, vai ver esquadrias. Vai estar lá todas as garantias que ele tem direito, todos os problemas que podem dar por mau uso ou por defeito. Se tiver uma solução, vai ter um vídeo explicativo de como ele faz essa solução. Isso desde esquadria até, pegando fogo no apartamento, vai que eu ligo. Tá tendo um curto, não sei. A gente Se tenta... der tempo, vai lá no QR Se der Code, tempo, né? vai lá no QR. Se der tempo Primeiro sai do coragem, apartamento, mas tem tempo passar no QR Code lá, tem como... mas como sair, os problemas, costumam engraçado, os problemas são manjados, por isso que eu falo que a gente tem que mapear isso daí, né? Aí você fala, vocês têm 1000 problemas? Não, tem 1000 problemas, mas os 1000 problemas representam uns 3, 4. É tudo igual. Tudo igual. Então é importante você saber onde estão tuas fraquezas, mais do que tuas qualidades, e falar, isso aqui eu tô fazendo bem feito, mas eu tô pecando nisso daqui. Então vamos melhorar, vamos criar um processo e fazer esse melhoramento contínuo na empresa. Bacana. Acho que uma das últimas perguntas aí que eu queria fazer, o Guilherme, como que você, Constrix e tal, enxerga o cenário econômico agora, daqui para frente e tal, do mercado de construção civil e com a economia agora? O que você acha que vai acontecer? Enfim. Maurício, eu como empreendedor, eu sempre enxergo o mercado imobiliário com bons olhos. A gente tem que sempre olhar um copo, nem que seja vazio, e falar que ele está meio cheio, né? Uhum. Acho que isso é importante para o Brasil, para a nossa cidade, ter credibilidade, para a gente conseguir ter um crescimento contínuo. Mas assim, eu enxergo que o mercado ele vai se moldar. Se a gente está num momento de estabilidade, daqui 2, 3 meses, eu creio que a poeira vai baixar, o mercado vai se moldar, vai continuar vendendo. O que pode mudar são as tendências. Então, hoje nós temos um produto, eu falo, a partir do momento que o preço de custo, que você está fazendo no limite do custo, se um dia terminar um prédio ele vale mais do que custou, eu falo, o mercado imobiliário está fadado em sucesso. E por enquanto isso não tem acontecido. Está como exemplo, a gente está entregando o edifício Passo Real, num momento de transição de mercado hoje, e ele entrega em junho um apartamento que está ficando um valor, já tem gente oferecendo o dobro e o vendedor não quer porque quer um pouquinho a mais. Assim, tá valendo. Então o mercado imobiliário está rodando. Fala vendas. Tivemos lançamento em dezembro. Lançamos não, né? Começamos dia 13 de dezembro, edifício Pátio Esplendor, na frente do HR, onde era o estacionamento. São 2 torres, 160 apartamentos. Fala, vendeu tudo? Não vendeu tudo, mas falta muito pouco. Vai faltar lá 40 unidades. Mas, poxa, comecei em dezembro, são 5 anos de obra, eu tô em janeiro, vou para a segunda parcela. Então foi um sucesso de venda. Então, hoje nós estamos focando num mercado diferente, que a gente vai entrar devagar, mas devemos entrar mais para frente de cabeça. Que é o mercado de lazer. Primeiro, a praia do interiorano é o Rio, né? Começa por aí. E a gente começar a investir nesses prédios em beira de rio. Nós visitamos várias cidades. Então nós estamos começando até o meio do ano empreendimento Epitácio, que a gente não está vendendo ainda, porque nós não aprovamos o projeto, estamos em aprovação, mas não temos incorporação, mas já temos uma tendência de faltar para o primeiro prédio para ir para o segundo. Estudamos algumas cidades como Pauliceia, já estudamos 1º de Maio, já estudamos diversos locais do pescador que quer ir e levar a família e do cara que não tem mais paciência para ir para a praia e quer ir para a beira de rio, que para mim, pelo menos, funciona igual. Então, acho que essa é uma tendência. A pandemia mudou isso daí. Esses edifícios de lazer, uma coisa muito interessante. Foi engraçado, eu fui visitar recentemente um condomínio lá na verdade, é sertaneja a cidade, né, divisa com o Paraná. Em 1º de Maio, lá onde estão fazendo aquela ilha do Hard Rock, né? Estão fazendo Hard Rock. É uma coisa interessante, porque tem um condomínio excepcional, mas, claro, o terreno é um preço compatível à qualidade, um preço caro. Então, se você tem um lote lá, às vezes, por 700 mil reais, eu consegui lançar um apartamento, o cara vai ter um belo de um lazer por 400,
Ou talvez, Sim. não é que ninguém rouba nem de ninguém, mas o cara que às vezes não tem essa condição, que ele tem que botar uma casa em cima, ele tem a condição de ter um apartamento. É o caso de Epitácio. A gente está lançando um empreendimento que vai ser por volta de 408, por volta de 400 mil reais, e a pessoa não tem que comprar terreno, não tem que se preocupar com construção. Digo mais, se o cara for pescar uma vez por mês, ele tranca o apartamento dele e vai embora. Quando voltar, a piscina vai estar quente, o lazer vai estar em dia, tudo bem cuidado. Então são tendências que a gente tem que estar sempre de olho no mercado. Bacana, essa do mercado de apartamentos de lazer, né? Áreas de lazer é bem interessante. E aí na região aqui vocês já estão mapeando para trazer esse tipo de obra focada no lazer, geralmente perto de um rio, de uma área turística aí da nossa região. Já. Então a gente já tem hoje Epitácio, estamos montando uma parceria em 1º de maio, já fomos olhar Pauliceia, temos visita agendada para Porto Rico, e que pega então aqui a ponta de São Paulo e um pouquinho da parte do Paraná. Então a gente acredita que isso é um mercado que vai ser uma tendência de longo prazo, que essas coisas vão valorizar, vão surgindo loteamentos, vão surgindo apartamentos, vai trazendo demanda para já Minha Casa Minha Vida, outro tipo de programa, e vão agitando esses locais. Eu acho que a hora é agora. Também não adianta a gente esperar a coisa acontecer para depois entrar e ser o último a pular dentro de um barco já em navegação. Ah, legal. A gente falou muito da nossa região aqui e tal, mas vocês têm obra fora também, né? Temos. Hoje nós atuamos em Prudente região. Quando a gente foi escolher qual foi dessa nova safra nossa, né, para onde atuar fora de Prudente, uma coisa muito interessante, que nosso primeiro foco foi, vamos lançar um prédio em São Paulo, né? Que você vende tudo em Prudente, né? Todo prudentino quer ter um prédio no eixo de Congonhas ali, né? Na beira da 23, Vila Mariana. Todo mundo gosta daí. Aí depois, não, São Paulo vai ser complicado, o terreno é muito caro, aí fomos para Campinas, estudamos Sorocaba, e a gente falou, vamos pensar um pouquinho fora da caixinha, né? Mapeou onde estavam a maioria dos nossos clientes de fora, mapeamos todos os clientes de fora e vimos que nós tínhamos uma grande gama de clientes de Dracena. Cidade pequena, menor que Prudente, uma cidade em desenvolvimento, fora que é um Prudente com alguns... vai ser um Prudente daqui a alguns anos. E a gente conversou com esses clientes, vimos o potencial, e eles falaram, a gente investe em Prudente porque é um ponto de apoio e também porque não tem onde investir aqui. E nós encaramos esse desafio e lançamos o nosso primeiro prédio lá, que foi Edifício Vitória, ele entrega no começo de 2024, então foi o nosso primeiro desafio, um sucesso de vendas, estamos já nos finalmente do prédio. Aí fizemos uma parceria em Dracena, lançamos um segundo empreendimento com o pessoal da Coima, faz balanças e troncos. Também foi um sucesso de venda, restam algumas unidades, mas foi um sucesso absoluto de vendas. Depois de Dracena, a gente teve esse insight, falar, cara, não adianta a gente querer ir para onde todo mundo vai. Vamos para onde ninguém quer ir, né? Vamos dizer, vamos para o interior, né? Vamos trabalhar dentro de casa, onde o nosso braço alcança, você consegue ir e voltar no mesmo dia, e você não é mais um. Você está lá para fazer diferença. Exato. Depois de lá, nós lançamos um edifício em Penápolis e em Venceslau ao mesmo tempo. O edifício começou os dois no mesmo dia, no dia 13 do mesmo mês, e os dois foram sucesso de vendas. Penápolis tem algumas unidades, Venceslau não tem nenhuma unidade. Hoje a gente está estudando já um segundo empreendimento em Venceslau, estamos estudando um segundo empreendimento em Penápolis, temos um projeto em andamento de um terceiro empreendimento em Dracena e temos algumas outras cidades da região em estudo. Então a gente atua em Prudente região, mas hoje eu entendo que o nosso foco é trabalhar no interior. Eu falo hoje, você consegue lançar um prédio em Machado e vender, desde que seja um bom produto e que a cidade aceite. Por exemplo, você consegue lançar um prédio em Pirapó e vender. Tem que saber o que a cidade precisa, o que a cidade quer. Talvez vão querer terrenos maiores, os terrenos vão ser mais baratos, fazer um belo de um lazer, uma obra que seja um pouco menos onerosa no valor. Isso foi uma amostra que a gente teve em Venceslau. É um projeto diferente, mas usou muito terreno. É uma torre de 80 apartamentos, 61 metros, um terreno de 4.300 metros quadrados. É gigantesco o terreno. Só que, como o terreno era barato, comportou isso daí. Então, foi bom para o permutante, está sendo bom para a gente e vai ser muito bom para o mutuário final. Porque, eu falo, essas cidades novas que a gente está entrando vai começar a vingar os empreendimentos de vez quando terminar o primeiro prédio. O pessoal vê a qualidade e principalmente o resultado que isso daí vai dar. Bacana. Muito legal. Pessoal, felizmente estamos chegando nos momentos finais aqui do nosso podcast. Enfim, toda vez que a gente conversa, e a ideia do podcast é essa mesmo. Sei como a gente faz um bate-papo que a gente faz normal, e dura horas aí, porque se a gente quiser falar de negócios e do ramo de vocês,
um podcast seria pouco pra gente falar tudo isso, né? Mas, felizmente, nos momentos finais aí, queria agradecer muito a presença aí do Guilherme por ter vindo aqui, compartilhar um pouco da história da Constrix e também das coisas que a Constrix está realizando agora, né? A gente tem muito prazer em falar que a Constrix é nosso parceiro também, já estamos há alguns anos juntos, Com né? certeza. E reforça mais uma vez dessa conversa que nós tivemos aqui, o quanto existe um match bacana entre a Oxygen Web e a Constrix, né? Porque tudo que você falou aí a gente enxerga com muito importância e a gente acredita muito em tudo isso também, de compartilhar conhecimento, na qualidade, enfim, na cultura, né? Então, por isso que eu acho que nossos trabalhos também conseguem ser realizados aí, assim, que a gente consegue ter esse match bem bacana também. Então, muito obrigado por ter vindo aí também, obrigado, Diogo, pela participação também. Pessoal que está nos assistindo também, por favor, aí, nos dê feedback aí, enfim, muito obrigado também. E, mais uma vez, obrigado, Guilherme. Pessoal, obrigado, Diogo, Maurício. Eu falo, eu não gosto de câmera, podcast, vou nem falar que é o meu primeiro de longe, né? Se Deus quiser, a gente vai se acostumando aí com câmera, mas é muito bacana a gente poder, espero que agrade o público, não só como uma conversa informal, mas também que traga muito, muito conhecimento. Parabéns pela iniciativa, da nossa parceria, não preciso nem falar aí, que acho que o importante é o match, né? Não adianta ser um serviço bem feito, a gente não se entender. Eu acho que eu fico muito à vontade aqui, espero que vocês fiquem lá e fica aí um abraço para todos. Quem quiser visitar a Constrix, a gente fica novamente na Avenida Joaquim Constantino, 2778, do outro lado da perimetral do Mercadão Açaí. E fica aí um abraço nosso e bom ano a todos. O Guilherme tava falando que lá na Constrix tem uma cachaçinha lá que... Tem um barrilzinho de 220 litros de pinga e que o pessoal aí tá querendo conhecer para falar um pouquinho, né? E, ó, Cuidado, vai dar os cachaceiros. Constrix tem refil Tem eterno, né? refil. Tem na garrafinha com colante de selo de 40 anos da Constrix, o refil é eterno. Só bater lá na porta que a Aline vai atender com o maior prazer e encher para vocês. Vou lá buscar minha garrafinha pra ter esse refil eterno. Agora que eu ganhei minha xícara do oxigênio que eu tô cobrando faz tempo, eles vão ter direito a ganhar a garrafinha. Olha que beleza. Não, Guilherme, mais uma vez, obrigado pela visita, pela participação aí. E com certeza a gente vai ter muito mais história pra contar aí, mais alguns episódios aí pra gente falar. Se quiser. Obrigado, gente. Um abraço. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.